Olá pessoal, tudo bem? E ainda celebrando um momento histórico ocorrido no dia 24 de junho deste ano no Senado Federal, onde tivemos uma sessão especial para comemorar o Dia Mundial da Ufologia. Trago para vocês a palestra de Gary Hasseltine, a palestra legendada em português pelo Tunga e também dublada por uma dubladora do Senado Federal. Então, ouçam, mas ouçam com muita atenção o que Gary Hasseltine, pesquisador inglês, ex-policial, ex-detetive e hoje um dos maiores ícones da ufologia mundial, tem a dizer. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou o Thiago Luiz Chiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Mas antes de começarmos, não se esqueça, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Marque o sininho também, o lembrete, para sempre que tiver um vídeo novo você ser avisado. Dê um like em todos os vídeos, são mais de 300 vídeos no canal. E também deixe a sua opinião nos comentários, ela é muito importante. Vamos então para esse vídeo, essa gravação de Gary Hasseltine em comemoração ao Dia Mundial da Ufologia no Senado Federal do Brasil. Eu já quero aqui imediatamente chamar para que a gente possa ouvir os dois convidados internacionais. Primeiro, o senhor Gary Hasseltine. Desculpa, sorry, my English is not good. Né? But my Portuguese is not, it's worse, né? Eu quero agradecer muito a presença dele, detetive inglês aposentado, editor da revista UFO Truth e conferencista internacional. É vice-presidente do International Coalition for Extraterrestrial Research, a mais recente iniciativa para lutar pela liberdade de informações ufológicas governamentais. É correspondente internacional da revista UFO e eu convido para fazer a sua exposição, 15 minutos, com tolerância de 5, ou da tribuna, que o senhor quiser, ou daí mesmo do local, fique inteiramente à vontade. Muito obrigado por ter vindo. Vamos. Hello. Olá. Welcome. Let's interact. Bem-vindos. Vamos interagir agora. Prestem atenção, esta será uma apresentação de 30 minutos que será feita em 20, então vou precisar dos seus olhos e ouvidos para ouvir comigo. Coloquem seus fones e ouçam, essas informações são importantes. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o senador Girão. Isso é um momento realmente histórico. Pode não parecer porque as pessoas não estão aqui para ver. Não está cheio, não tem uma multidão aqui. Deveria estar, mas esse é um momento histórico e ele merece crédito. Então, uma salva de aplausos para ele. My background. E o meu histórico, eu passei 30 anos como um policial na Polícia Militar e eu só posso olhar para esse tema com olhos que buscam evidências. Eu fui detetive por 19 anos. Eu trabalhei em várias investigações, inclusive estupro, assassinato. Eu sei o que é uma evidência e o que seria permissível em um tribunal. E temos tantas evidências para esse tema que é um crime isso não ter sido divulgado para o povo até agora. E eventos como esse tornarão isso cada vez mais possível. Mentiram para vocês por 75 anos, por muitos governos em todo o mundo. Então agora vamos começar.
Eu também falo como vice-presidente da Coalizão Internacional de Pesquisa sobre Extraterrestres. Esse não é um grupo, é uma ONG internacional, é uma ONG registrada em Portugal. Agora nós conseguimos juntar 30 países, representantes nacionais, como cientistas, acadêmicos e pesquisadores de liderança na pesquisa sobre OVNIs. Essa não é uma questão de um único país, é uma questão mundial. E nós temos que começar a abordar essa questão como uma questão mundial. Podemos ficar no nosso telefone e pensar, nossa, que malucos, OVNIs, mas vocês estão errados e eu vou explicar por quê. Mentiram para vocês por 75 anos ou mais. E agora eu vou explicar por quê. Eu vou revisar só alguns casos globais que mostram como isso é real. E o primeiro caso sobre o qual eu quero falar começa em 1942. 1942. É sério? 1942, a Segunda Guerra Mundial. E alguns de vocês nesse público podem ter ouvido falar sobre coisas como os Foo Fighters e luzes que acompanhavam as aeronaves na guerra. Eu não estou interessado nisso. Eu quero melhor, eu quero estrutura, eu quero máquinas. E temos evidência de máquinas no nosso espaço aéreo. Esse primeiro caso enfatiza isso. Em 1942, isso aconteceu durante um ataque a Turim, Itália, e foi visto de um bombeador Lancaster. 8 pessoas viram e era um ataque de guerra em 1942 e eles viram esse caso aqui. Esse caso está disponível numa corte de Londres, todo mundo pode ver. E todo mundo já viu? A imprensa já revisou esse caso? Não, deveria sim. E esse parágrafo que eu vou ler aqui para vocês, se eu puder voltar. Esse parágrafo é o que eles relataram em 1942, e eu vou ler porque é importante. O objeto referido foi visto por toda a equipe, 8 tripulantes da aeronave. Eles dizem ter tido de 200 a 300 pés de extensão e 4 pares de luzes vermelhas estavam do lado desse objeto, e esse objeto estava em velocidade constante. Eu vou pular um pouco porque não tenho tempo, mas é dito que quando foi visto da primeira vez, foi visto abaixo da aeronave na qual eles estavam. Era uma estrutura abaixo. E a segunda vez que foi observado, estava voando do lado. Em 1942, eu vou perguntar, esse objeto cilíndrico ia a uma velocidade de 50 milhas por hora? Então, esse objeto gigantesco, cilíndrico, estruturado, mecânico, voando em 1942, nós tínhamos essa tecnologia. Vocês conseguem achar em algum jornal de aviação? Não. 1942, esse documento foi mantido confidencial por décadas. Está aqui. Então, o que nós tínhamos em 1942? A resposta é nada desse tamanho e que atingisse essa velocidade. Mas aqui está o aspecto mais maluco sobre isso. Agora, 80 anos depois, ainda não temos uma máquina que chega a 500 milhas por hora, que não tenha asas, não tenha cauda e não tenha sistema de propulsão. Vamos acordar? Imprensa, acorde, isso é real, vocês precisam começar a se atualizar sobre as histórias. 10 anos depois, em 1952, um evento ocorreu que foi tão importante que levou para
que as pessoas começaram a esconder coisas sobre esse tema e a ridicularizar esse tema. Vocês cresceram em um mundo vivendo uma mentira que foi criada artificialmente, e eu vou explicar por quê. 2 fins de semana sucessivos, em julho de 1952, formações de OVNIs foram vistas na capital da nação. Foram vistas por pilotos comerciais e militares. E quando os objetos estavam no radar, os natais iam em direção aos objetos e quando conseguiam chegar perto, os objetos desapareciam. Quando os aviões se afastavam, eles voltavam. E as autoridades ficaram com tanto medo desse evento que foi convocada a maior coletiva de imprensa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, onde o general Samphon mentiu para a imprensa. E ele disse: sim, tivemos alguns casos, mas se tivermos mais informações, achamos que é possível explicar. Ele mentiu. Ele mentiu e os livros de história vão mostrar que ele mentiu. A imprensa falou então, tudo bem, não tem nada demais. Mas ele mentiu. E atrás das cenas, o que aconteceu foi a era de ridicularizar esse tema. E todo mundo devia estar consciente sobre isso, porque em janeiro de 1953, a CIA, a Agência Central de Inteligência, reuniu um painel de cientistas e disse: nós queremos acabar com a fascinação das pessoas que querem saber mais. E não queremos que essas pessoas saibam mais. Como podemos nos livrar desse problema? E eles disseram: ok, vamos deliberar. E depois de 2 dias disseram: bom, a forma de acabar com a fascinação do público é dizer, nós vamos acabar com essa história em todas as formas da mídia. Vamos ridicularizar isso na mídia. E foi uma ótima ideia. E funcionou. E por décadas, o governo americano liderou essa onda e criou a confidencialidade que existe no mundo todo, porque todo mundo seguiu o governo americano. E a maioria das pessoas que nasceu depois de 69 nasceu em um mundo de segredos que foram criados artificialmente. E vocês não sabiam disso porque ninguém contou para vocês. E é por isso que ficou comum dizer OVNI, coisa de maluco. Foi deliberado, as autoridades, especialmente o governo americano, não queriam que vocês soubessem porque eles controlam esse tema no mundo todo. E agora vocês sabem, nesse ambiente aqui formal e histórico, vocês devem saber a verdade. Esse cara aqui estava liderando o painel chamado Hobson. Painel Hobson. E eles reforçaram essa ideia, trazendo uma regulação, uma norma de regulação da Marinha e do Exército, dizendo que se qualquer pessoa nas forças militares falasse sobre isso, eles iam ser presos por 2 anos e seriam multados. E é por isso que isso aconteceu. Vocês todos estão vivendo em um mundo de mentiras. E para representar como as coisas acontecem no mundo inteiro, parece ficção científica, mas em 1966, crianças estavam brincando na escola na Austrália, perto de Melbourne. Crianças e professoras viram um objeto pousar ao lado da escola. As crianças saíram correndo e pensaram: o que é isso? Em plena luz do dia, como vocês não sabem disso? E não foi só uma vez. Quase, pelo menos 100 casos desses em escolas aconteceram. Por que ninguém sabe, mas aconteceram. E pilotos, se um piloto militar não souber o que ele está perseguindo, temos um problema.
Se eles não sabem o que eles estão vendo no céu, esse é um problema. Eles têm segundos para determinar se é um amigo ou um inimigo. E esse caso é incrível no Irã, Ásia. Em 1976, luzes foram vistas em Teherã, jatos começaram a persegui-las, e o piloto na época acabou virando general. E quando ele perseguiu o objeto que ele descreveu como tendo uma forma de diamante, com luzes piscando que se repetiam, o objeto fez algo muito incrível. Ele disparou uma luz, um objeto vermelho, e o sistema de armas do piloto militar estava emperrado, ele não conseguiu se defender, e o objeto estava chegando cada vez mais perto da aeronave, e ele pensou, não posso fazer nada. Mas, de repente, o objeto desviou, fez um círculo e voltou para o objeto não identificado. E o objeto depois continuou, e aí um segundo objeto saiu dele verticalmente, como se fosse pousar. E o piloto continuou a seguir, até que de repente o objeto faz isso. E só foi embora. Em um minuto estava lá, no outro não estava mais. E é rápido assim que essas coisas se movem. E depois ele voltou no próximo dia para ver se alguma coisa havia pousado, nada foi encontrada. E temos muito sobre esse caso, mas eu estou indo rápido por causa do tempo. Agora vamos olhar para outro caso de piloto. Dessa vez ele tentou atirar em um OVNI. E como você vai saber se um OVNI é real ou imaginário? Deram uma ordem para ele atirar em um, então deve ser muito sério. E agora foi na América do Sul, no Peru, ele viu um alvo no radar e foi confirmado. E parecia um navio. E ele dispara o seu armamento e a bala não faz nada. E aí ele faz assim, ele sobe e não vai embora como fazemos em aviões. Ele sobe 10 mil pés e para de repente. Então ele começa a perseguir e quer tentar atirar novamente, mas ele sobe de novo. 10 mil pés e para. Aceleração instantânea e para instantaneamente. Ele faz isso até ele chegar no teto de onde ele poderia ir. E aí ele teve que desistir, porque foi alto demais. E agora, eu já conheci esse senhor, o coronel Oscar Santamaria, da Força Aérea Peruano, e ele deu esse testemunho ao vivo em Washington, D.C., um evento onde eu também estava falando sobre oficiais da polícia no mundo inteiro. E quando as pessoas ouviram esse testemunho, eles estavam assim. E é assim que reagimos ao ouvir um testemunho de um piloto com milhões de dólares que foram gastos na formação dele. E ele não é o único. Quantos pilotos estão registrados no mundo todo falando coisas parecidas? 500 pilotos militares já fizeram testemunhos parecidos. E vocês acham que eles estão perseguindo o quê? Eles estão perseguindo estruturas. Vocês não sabem disso. Vocês só sabem do que a mídia, as autoridades querem que vocês saibam. E agora, no Reino Unido, um caso que é o segundo caso mais importante de OVNIs na história, na Floresta Ramsville. É um caso que eu investiguei pessoalmente pelos últimos 5 anos e teremos informações novas que serão publicadas. Bom, o caso que já foi estabelecido é que temos vários incidentes, não um dia só. As coisas ocorreram em noites repetidas, onde oficiais da Força Aérea viram objetos na base, fora da base. Era uma base nuclear. Eu já visitei 2 bases nucleares durante o meu tempo na Força Aérea e
Eu sei exatamente o que é feito lá, eu fazia a mesma coisa, e era uma base nuclear. Muitos já confirmaram que era uma base nuclear, era essa base no Reino Unido, que se preparava para ataques soviéticos. E pelo menos 15 dos incidentes que eu cataloguei, de objetos de tamanhos diferentes, em noites repetidas, pelo menos em 3 noites, eu acho que agora 4 noites, atividades repetidas, as estruturas pousaram, uma nave triangular foi achada, e ninguém sabia o que era, não tem cauda, não tem sistema de produção. Nós temos um documento oficial da Força Aérea, está aqui na tela, que diz que, para o Ministério da Defesa, que aconteceu entre 2 bases, e esse incidente, que foi o primeiro, ocorreu na floresta, chamada Rendlesham, Floresta Rendlesham, que é o caso. E acharam uma depressão triangular com a mesma profundidade, mesma dimensão, em lugares diferentes, e temos muitas amostras e fotos, e eu acredito que temos referências suficientes para saber que esses documentos que registram isso foram escondidos. E também temos a Operação Prata, que foi mencionada pelo senador, e eu espero que o senador, pessoalmente, busque essas 60 horas de vídeo registrado pelo Exército. 60 horas de vídeo registrado pelo Exército é uma quantidade muito grande de tempo. E agora vocês têm um precedente para perseguir isso, porque eu quero ver esse vídeo. Ele não pode ser mantido confidencial, você deveria exigir. Então, de volta à Bélgica, onde a estrutura é a mesma. Os objetos que, em 31 de março de 1990, numa luta de 75 minutos, e foi de noite, eles não viram, 7 radares em 7 diferentes aeroportos. E como foi visualmente, estava no começo do incidente, pelo início que disse, o que é aquele objeto? E assim a mensagem se perdeu. E esse oficial, o general Wilson, chamou uma conferência de imprensa, que é uma coisa rara para um militar, e disse, algo está nesse aspecto, não sabemos o que... Não se trata de um avião normal, algo voador normal. Foi em 1990. O mundo viveu em estigma como resultado do painel Robertson até 2017, quando houve uma ruptura. E essa ruptura adveio pelo New York Times, que publicou um artigo, uma matéria de página inteira, que causou reverberações que ainda estamos sentindo, ondas mesmo de grande potência. Mas a melhor coisa central que veio disso tem relacionado com 3 vídeos feitos por pilotos da Marinha dos Estados Unidos voando no avião Hornet na costa leste, na costa oeste. Vocês devem ter visto os incidentes, o vídeo do TikTok, que agora está bastante famoso, mas não é algo novo. É o que foi descrito agora, a maneira como esses objetos voam não é diferente da descrição dos anos 40, dos anos 60, é a mesma coisa. Os americanos às vezes podem querer dizer que é uma coisa nova, mas não é. É uma coisa que já por muito tempo já se sabe. Mas esses vídeos mudaram o rumo dos eventos, porque você não pode voltar o gênio para dentro da garrafa, da lâmpada, né? As pessoas viram o vídeo. Então, passando sobre a água, foi autenticado pelos militares. Isso foi uma filmagem clara de aeronaves. O comandante Farrell disse, o que é isso?
Não tem asas, não tem rabo. Esse objeto voando de um lado para o outro era real. Eles tiveram que reconhecer que era algo real. E teve uma audiência no Congresso em maio desse ano e foi dito que existem tantos incidentes que nós não podemos explicar. E a tecnologia está nos permitindo perceber. Nós não podíamos fazer isso antes. E essas coisas agora estão por toda parte com as tecnologias que nós podemos simplesmente pegar e filmar. E tem uma questão de segurança aqui. E se reuniram no relatório de 2021, de junho, ou seja, 11 quase acertos com pilotos americanos que voavam em aviões milionários e não poderiam... A forma de voar era tão diferente. Então, o que eles concluíram? Ou como você quiser chamar OVNIs ou qualquer outro nome, todo mundo sabe o que um OVNI ou um UFO é. Nós vamos falar o que elas possam ser, mas alguns OVNIs são semelhantes fisicamente, como alguns pilotos explicaram. Não são adversários, não são outra coisa. Muitas gerações à frente da nossa tecnologia, são coisas que não podemos explicar. O relatório de junho disse temos esses casos que não podemos explicar. E temos o relatório do Passports. Então, porque eu gosto de ser dramático, eu vou fazer isso para vocês. Isso é o que nós sabemos. Vou mostrar para vocês. Aceleração instantânea e para ali na frente. E sobe rapidinho. E rapidinho para baixo. Mudança de ângulo, 90 graus, com grande velocidade. Acelera e para. Ou seja, voos reversos para frente e para trás, no mesmo padrão, nós não podemos fazer isso. Nós estamos ainda muito distantes disso em termos de tecnologia. E também podem ser visíveis aqui e ali se tornarem invisíveis. E agora visíveis. Eles podem ser visíveis quando querem. Parece ficção científica, mas isso tem sido visto e relatado em todo o mundo. Eles aparecem e desaparecem. Nós não podemos fazer isso. Não temos nem de perto fazer o que é isso. Não sabemos como pode ser feito. Essas características são tão diferentes de qualquer coisa. Nós não estamos nem perto disso, nem longe disso. E isso é o motivo do segredo, porque já se sabia disso há muito tempo, mas as pessoas não poderiam ficar sabendo, porque senão o público vai entrar em pânico, então não podemos deixar que saibam. E o Walter G. Wells e os milhares de pessoas pensaram que era uma Guerra dos Mundos de Orson Welles, que foi veiculado, e as pessoas pensavam que estava acontecendo uma coisa, mas depois de tantos anos, não existe um sinal real de que essa é uma intenção. É verdade que algumas pessoas ficaram feridas, mas se você tivesse aquele nível de tecnologia em 1942, poderia fazer qualquer coisa que quisesse, poderia ir para qualquer lado em um instante. E claramente, o Robert Salles falaram dos aspectos o Nobel colega vai falar a respeito dos aspectos das armas e também os aspectos, as armas nucleares. Eles não gostam disso. Eles já passaram em áreas de armazenamento de armamentos, em usinas nucleares. Eles já foram vistos em todo o mundo, em lugares onde tem armas nucleares, e dizendo, fiquem longe disso. Então, quais são as evidências circunstanciais que nos fazem ter tanta certeza de que isso é algo tangível e tão real? Alguns rostinhos que talvez estejam um pouco sonolentos olhando para mim, mas vocês deveriam estar interessados nisso. Porque ainda estamos, nesse momento, perdendo esse estigma. E este evento em que estamos é histórico. Ele deixará essa memória, e eu garanto a vocês que em 5 anos,
este será um lugar onde todos se lembrarão e olharão para esse lugar. Por que estivemos aqui? No que nos baseamos? Nos baseamos sobre o fato de que tantos pilotos militares em todo o mundo, centenas de operadores de radares, pessoas que controlam os céus, têm o controle das informações e não acreditamos em um relatório? Então, e por que isso é assim? Por conta do estigma que foi criado. Milhares de militares em todo o mundo já deram suas declarações. E viram sobre a água e viram o que aconteceu. Tem muitos casos vistos nos os OVNIs entrando e saindo da água. Foi visto indo para lugares. Nós sabemos mais a respeito da superfície da Lua e de Marte do que sabemos sobre os nossos oceanos. Só 5% dos oceanos é o que nós conhecemos hoje. Queremos ir à Lua? Por que talvez não queremos ir nesses lugares? Porque vemos entrando e saindo da água. Então, eu já examinei as melhores evidências do mundo. Como vice-presidente da coalizão internacional, já estive publicamente, como fiz no ano passado, e disse, nós devemos nos preparar para essa nova mudança de paradigma. Estamos às vésperas de um grande momento de contato estabelecendo. Reconheçam, vocês não viram, não temos ainda grandes públicos, mas é bom acordar, porque é algo que está acontecendo. E tem governos tomando mais ação para dizer, bem, vamos olhar esse assunto, mas não devemos permitir um país como os Estados Unidos sozinho dominar o tema e gerar todo um sigilo. Nós precisamos perceber que nós estamos em uma tela, somos apenas uma raça humana e devemos nos unir. Todos os governos do mundo precisam se unir e dizer, bem, temos uma questão séria que está comprovada, vamos encontrar como lidar com isso, vamos cooperar uns com os outros. Essa é uma questão para o mundo, pois é um mundo só e uma raça humana só. Muito obrigado pelo seu tempo. Muitíssimo obrigado. Uma honra muito grande termos aqui no Senado Federal